hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais, antigas e talvez mais inquietantes da humanidade. Afinal de contas, quem é que está no comando quando a gente toma uma decisão? Será que existe um eu autônomo, um piloto ali no controle? Ou será que somos apenas uma máquina biológica, incrivelmente complexa, claro, mas que segue um roteiro já escrito pelas leis da física? Vamos investigar isso? Vamos pensar na última escolha que fizemos. Pode ser qualquer coisa. O que comer no café da manhã, o caminho para o trabalho, ou até mesmo a decisão de acompanhar essa análise. Parece uma escolha livre, não é mesmo? A gente sente que foi uma escolha nossa. Mas e se essa sensação de liberdade for, na verdade, só uma ilusão? Essa é a pergunta que tira o sono de filósofos e cientistas há séculos. E hoje a gente vai atrás das pistas. No coração desse debate todo, a gente tem basicamente dois gigantes se enfrentando. De um lado, o livre-arbítrio. É a ideia de que somos agentes autônomos, sabe? Capitães do nosso próprio navio. Do outro lado, o determinismo, que é a visão de que cada evento, incluindo cada escolha nossa, é só mais um elo numa corrente de causa e efeito que começou lá no Big Bang e nunca mais parou. Para a gente entender como a discussão chegou onde está hoje, a gente precisa voltar, sabe? Voltar para o campo de batalha original onde tudo começou. A filosofia. Foi lá que as primeiras trincheiras foram cavadas e os argumentos principais tomaram forma. O primeiro exército nesse campo de batalha é o do determinismo rígido. A lógica aqui, é de uma simplicidade quase assustadora. Se fosse possível saber o estado exato de cada partícula do universo e todas as leis da natureza, o futuro seria tão previsível quanto o passado. Nessa visão, aquela sensação de que, eu poderia ter escolhido diferente é só, uma ilusão, que nasce porque a gente não conhece todas as causas que levaram àquela ação. E essa ideia é perfeitamente ilustrada por essa citação do Laplace. Ele imaginou uma inteligência que ficou conhecida como o demônio de Laplace, uma entidade tão poderosa que saberia a posição e o movimento de tudo que existe. Para esse demônio, não existiria acaso nem escolha, o futuro estaria todo ali, desenhado. É a expressão máxima de um universo que funciona como um relógio. Do outro lado do ringue, a gente tem o libertarianismo. E calma, não tem nada a ver com política aqui, tá? É outra coisa. É a visão metafísica de que nós, seres humanos, somos especiais. A gente não é só mais uma peça de dominó caindo numa longa fileira. Nós seríamos origens primeiras, capazes de começar uma nova fileira de dominós do zero. A escolha de levantar o braço não é só o fim de uma cadeia de causas, mas o começo de uma novinha em folha. Ok, temos dois lados que parecem irreconciliáveis, certo? Mas e se a pergunta toda estiver errada desde o começo? Foi aí que entraram os compatibilistas, como o grande filósofo David Hume, com uma terceira via que é, sinceramente, genial. Eles disseram, espera aí, talvez a liberdade não seja a ausência de causas, mas sim a ausência de coerção. Ou seja, ser livre não é agir sem causa, mas agir porque a causa veio de dentro da gente, dos nossos desejos, sem ninguém forçando a barra por fora. Uma redefinição muito esperta, que faz o livre-arbítrio e o determinismo poderem existir juntos. Beleza, já viajamos bastante pelo mundo das ideias, da filosofia, mas e aí? O que acontece quando a gente tira essa pergunta da poltrona e leva para o laboratório? Agora a gente vai ver como a ciência moderna, da física à neurociência, ela virou esse debate de cabeça para baixo. Na física, a gente tem duas visões bem diferentes do universo. A física clássica do Newton descrevia um mundo que funcionava como um relógio, tudo previsível, super a favor do determinismo. Mas aí, chega a mecânica quântica e mostra que no nível mais fundamental, o universo tem uma dose de incerteza, de aleatoriedade. Só que, e aqui está o pulo do gato, aleatoriedade não é a mesma coisa que liberdade. Um evento aleatório no cérebro não é uma escolha, é só barulho. E é aqui que a coisa fica muito, mas muito esquisita. Lá nos anos 80, o neurocientista Benjamin Libet fez um experimento que, deixou todo mundo de cabelo em pé. Ele descobriu que a atividade no cérebro que inicia uma ação, o tal potencial de prontidão, começa mais de meio segundo antes da pessoa ter a consciência de que decidiu agir. É como se o cérebro apertasse o botão e só depois avisasse a nossa consciência: ei, decidi aquilo lá, tá? Mas o mais interessante disso tudo é a própria conclusão do Libet. Ele não chegou e disse, pronto, acabou o livre-arbítrio. Nada disso. Ele propôs uma ideia fascinante. Talvez o nosso poder não seja o de iniciar uma ação do zero, o tal do free will, mas sim o de vetar uma ação, um poder de dizer não. Ele chamou isso de free won't, ou o livre não querer.
É como se a gente tivesse um botão de veto de última hora para os impulsos do cérebro. Então tá, a gente juntou as peças da filosofia, as peças da ciência e o que a gente tem? O pensamento de hoje está meio que superando essa briga de livre contra determinado. Está surgindo uma perspectiva nova que tenta amarrar tudo isso de um jeito mais inteligente. Hoje, muitos cientistas da cognição enxergam o livre-arbítrio de um jeito diferente. Não é um estalo mágico, um momento único. É mais como uma propriedade que emerge de um sistema super complexo, o nosso cérebro. Pensa só, o cérebro fica o tempo todo simulando futuros possíveis, avaliando consequências e escolhendo o caminho que se alinha melhor com nossos objetivos e valores. Mesmo que tudo isso seja determinado lá no nível dos neurônios, o processo todo é tão, mas tão complexo que, na prática, é impossível de prever. Um jeito bem legal de entender isso é pensar em níveis de descrição. É como olhar para a mesma coisa com lentes diferentes. Num nível, o físico, a gente fala de neurônios, sinapses, leis da física. Em outro nível, o psicológico, a gente fala de razões, desejos, crenças. E o ponto-chave é: uma descrição não anula a outra. São só duas linguagens diferentes para falar da mesma realidade complexa. E isso tudo tem uma consequência prática gigantesca. Para a gente poder falar de responsabilidade moral, de justiça, a gente não precisa de um livre-arbítrio mágico que quebra as leis da física. Não. O que importa de verdade é se a pessoa tem a capacidade de deliberar, de entender as consequências, de exercer autocontrole. São essas capacidades do cérebro que estão na base da nossa ética. Então, pronto? Bateu o martelo? O debate acabou? Que nada, longe disso. O que aconteceu, na verdade, é que as perguntas ficaram melhores. Ficaram mais sofisticadas, mais interessantes. A gente está agora na fronteira dessa investigação. A primeira pergunta que fica no ar é: a consciência está mesmo no volante causando as coisas? Ou será que ela é mais como um porta-voz do cérebro, que só chega depois que a decisão já foi tomada para criar uma história bonita e explicar o porquê daquilo? A segunda pergunta joga a gente lá para o futuro. Se o livre-arbítrio é essa capacidade que emerge de um processamento complexo, será que uma inteligência artificial super avançada poderia, teoricamente, desenvolver algo análogo à nossa capacidade de escolha? E, por fim, talvez a pergunta mais cabeluda de todas. Afinal, quem é esse eu que supostamente tem o livre-arbítrio? Existe mesmo uma entidade central, um eu de verdade? Ou o próprio conceito de eu é só uma construção do cérebro, uma história útil que ele conta para si mesmo para conseguir navegar no mundo? No fim das contas, a gente chega a uma conclusão que é bem diferente do começo da nossa conversa. Talvez a busca por esse fantasma na máquina tenha sido um desvio de rota. O livre-arbítrio parece ser menos uma força mística que desafia a física e muito mais uma capacidade incrivelmente sofisticada e bem real, que nasce da complexidade do nosso cérebro. A capacidade de deliberar, de planejar e de controlar as nossas ações. E entender isso, olha, não diminui nada a nossa humanidade. Pelo contrário, torna tudo ainda mais fascinante.